Boa noite a todos. É sempre um grande prazer, uma grande alegria, né? Retornar a essa casa. Como foi dito, nós vamos falar hoje sobre vivendo além túmulo. E nós, principalmente aqueles que já se declaram espíritas, provavelmente em algum momento já devem ter deparado com alguém que fez a seguinte pergunta: há vida além da morte? Ou além do túmulo? Né? E outros perguntam: como é a vida depois da morte? E nós temos, então, no livro E a Vida Continua, da série André Luiz, né, por Chico Xavier, que vai nos trazer a história sobre a continuidade da vida após a morte ou o túmulo, né? E, em primeiro lugar, eu gostaria de chamar a atenção porque nós fomos criados tendo na palavra morte algo muito feio, muito horroroso, uma palavra que não se dizia, porque parecia que ia atrair aquele ser de capa preta com a foice na mão, né? E eu, pelo menos, me lembro de criança que a gente não podia falar sobre morte. Era uma coisa, até se alguém tivesse doente, prestes ou aparentemente prestes ao desencarne, era uma coisa que se falava até baixinho, né? Ai, eu acho que fulano não vai passar. Parecia assim que isso era uma condenação, né? Estávamos, para alguns, condenados ou ao inferno, que era o mais lógico, já que não éramos todos santos, né? E não somos até hoje, ou a ficar deitados em nuvens fofinhas escutando harpas, que seria o céu. Ou ainda, para tantos outros, nós iríamos ficar dormindo em nosso túmulo para acordar no dia, né, faltou a palavra. Do juízo final, né? No dia do juízo final. Que aí eu vou contar para vocês. Pensa, quem tem morrido já há 1000 anos, não vou dizer nem 2000, há 1000 anos atrás, está lá deitadinho ainda esperando o dia do juízo final. O Consolador, a doutrina dos Espíritos, ela veio justamente para esclarecer que não existe morte da maneira como até então a maioria de nós imaginava. A palavra morte, ela tem o mesmo significado de nascer para nós espíritas. Porque para quem está no plano espiritual, o nascimento de um espírito no planeta Terra não deixa de ser uma morte no plano espiritual. Ai, fulano vai renascer, né? Vai reencarnar, vai nascer de novo. Está morrendo no céu. Ou fulano vai desencarnar, vai morrer, mas vai nascer novamente, né? Renascer na sua vida espiritual. Então, em primeiro lugar,
é muito interessante a gente parar com esse medo, né? Porque uma coisa nós temos certa desde o primeiro minuto que nascemos. Se ninguém sabia, eu aviso, eu digo agora. Vocês, eu, eles, todos vamos morrer. Estamos todos condenados à morte. O que normalmente é dito para alguém que está com uma doença terminal, né? Mas outro aviso, muitos que estão com doença terminal vivem muito mais ou ainda viverão do que muitos talvez de nós que estamos aqui, ou de um vizinho, ou de um outro parente. Porque cada um de nós vai ter o seu momento, que pode ser daqui a 1 minuto, pode ser daqui a 1 dia, 1 semana, 1 mês, 1 ano, enfim. Mas todos nós voltaremos à nossa casa espiritual. E aí muitos têm dúvidas, né, sobre isso. E eu então vou ler um trechinho, porque eu vou deixar que a curiosidade de vocês faça com que vocês procurem o livro e leiam, né? Mas eu vou ler um trechinho do item 12, que diz julgamento e amor. Só que eu vou estar no item 12, acho que 4 aqui. 12,3. Deveria ser 12,4, eu não estou achando o número, que depois vem o 12,5. Mas dois seres desencarnam e vão para a vida espiritual, a vida além túmulo, a vida que continua. E eles dizem assim: o curto espaço de segundos, clarões jorravam de cima, lembrando as chamadas línguas de fogo do dia de Pentecostes. E o sacerdote simpático iniciou a pregação de que respingaremos apenas alguns trechos que lhe definem a tessitura de sabedoria e beleza. E aí, esse irmão dizia assim: irmãos, até ontem éramos parte integrante da coletividade humana. A nossa bendita família de retaguarda, e acreditávamos no poder de julgar-nos uns aos outros. Encastelados nas ideias religiosas que supunhamos escravizar a serviço de nossas paixões, imaginávamos adversários e transviados quantos não pensassem por nossos princípios. Porque a gente tem isso aqui, né? A gente julga o outro, a gente adverte, a gente simula ou se acha mais certinho do que o outro, ou mais esperto do que o outro, ou mais inteligente, ou mais bondoso, enfim. A gente se coloca numa posição exterior que, para nós, espíritos caminhantes iniciantes, não somos metade do que gostaríamos e às vezes parecemos ser, porque na intimidade dos nossos pensamentos, que nós às vezes acreditamos que só nós ouvimos, né? Mas a espiritualidade de tudo sabe, existem muitos contrapontos àqueles que nós tentamos demonstrar para com quem convivemos.
Então, e ainda achamos, né, que aqueles que não pensam como nós são nossos adversários ou são pessoas transviadas, quer dizer, saídas do caminho da verdade. Interpretávamos, continuam, os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo conforme o nosso arbítrio, exigindo que o Senhor da vida se nos fizesse rebaixado servidor na estrada sombria e tortuosa que não nos cansávamos de palmilhar. Entretanto, despojados hoje do corpo e da matéria, mais densa que nos acalentava as ilusões, aprendemos que todos somos consciências deficitárias perante a lei. E compreendemos agora, para a felicidade nossa, que apenas o Senhor dispõe de recurso para avaliar-nos consideravelmente, porque, em verdade, ser-nos-á possível tão somente examinar nós próprios. E quando nós chegamos na pátria espiritual, quando nós, lógico que não imediatamente, mas quando ocorre de nós começarmos a entender aonde estamos e o que somos, nós temos ou iremos ter em algum momento essa certeza que o único ser que pode ser avaliado por nós somos nós mesmos. Porque ao outro não nos cabe. E se não fosse simplesmente porque ao outro tudo que é dele lhe pertence e não a mim, também tem o fato de que eu não conheço o outro completamente. Eu não penetro em seus pensamentos. Então, não cabe a mim julgar ninguém. Apenas a mim mesmo, me conhecendo profundamente, que também não é fácil. Porque nem sempre nós sabemos o que somos. Às vezes nós estamos, hoje eu estou tão bem, hoje o mundo pode cair que nada vai me tirar do sério. Ou então a gente diz, hoje eu não estou legal. Se alguém me disser bom dia, eu vou perguntar por quê. Então, nós não somos, nós ainda estamos, ora melhorzinho, ora arranhadinho, né? Levou um tombinho, escorregou aqui, arranhou ali. Porque ser é o que nós somos no plano espiritual. Sabe por quê? Porque lá não há nenhuma capa que pode confundir-nos do que somos e muito menos tentar esconder ou demonstrar a outrens o que não somos. Lá não dá. E vejam que eles continuam dizendo assim: o que tenhamos sido no imo do sentimento, enquanto na existência do corpo terrestre, somos aqui. O que eu vou ser quando chegar lá em cima, no outro lado, na outra morada? O que eu vou ser? Você vai continuar sendo você. Só que agora de forma explícita.
Você não vai conseguir mais dissimular as suas emoções, os seus sentimentos, se esconder através de falsos sorrisos ou de tentativas, né, de agradar aos outros, mesmo que o pensamento diga, não gosto dessa pessoa. Coisa que aqui a gente consegue. Porque aqui nenhum de nós, a não ser com raros poderes, consegue ler a mente e o pensamento do outro. Olha, os casais que são casados há muito, muito tempo, que acham até, né? Eu conheço meu marido de fio a pavio, já estou com ele há 33 anos. Vira e mexe, eu tenho uma nova surpresa. Meu Deus, eu não sabia que a pessoa fazia isso, ou que a pessoa pensava aquilo. O quê? Cada etapa da nossa vida eu descubro coisas novas, não é? E olha que eu acho que eu conheço ele. São 40 anos quase de relação. E quem tem mais do que isso, eu acho que vai atestar o mesmo que eu estou falando. Tem a fase só os dois, tem a fase com os filhos, tem a fase que os filhos saem de casa. E para cada uma dessas, fora a fase infantil, a pré-adolescência, a adolescência, a fase da juventude, né? Que cada uma a gente vai ter que lidar de um jeito e às vezes os dois pensam em comum, às vezes não. Às vezes a mãe dá mais liberdade, o pai não quer dar, ou vice-versa. E a gente vai descobrindo diferenças entre a gente. Por quê? Porque nós não conseguimos também ser tudo o que nós somos. Porque a nossa vestimenta carnal nos limita. Ela serve realmente até como uma proteção, porque nós precisamos aprender muito a lidar com o que somos. Porque não é fácil a gente perceber nossos próprios defeitos. Dói, né? Machuca, humilha, quando a gente percebe que é muito menos daquilo que gostaria. Então, esse despertar, ele vem gradativo, para que também entendamos que não é realmente um grande defeito, é uma falta de aprendizado, é uma falta de ajuste, que só acontece com as experiências de vida, do dia a dia, tanto no plano físico, como também no plano espiritual. E aí eles continuam e dizem assim: neste pouso de luz que o Senhor nos faculta por moradia temporária, percebemos, sem qualquer constrangimento de ordem exterior, que todos os petrechos mantenedores das aparências que nos disfarçam no mundo, para o desempenho do papel que nos cabia na ribalta humana, nos foram retirados, a fim de que sejamos aqui na esfera da realidade espiritual quem nos propusemos ser. Contudo, o que tenhamos ajuntado em nós de bem ou de mal durante o estágio na escola física. Então, não fica nada aqui. Se nós não levamos nada daqui de tesouros, nós levamos o que nós somos aqui. E com isso, nós somos a soma de tudo que fizemos. E fazer nem sempre é só o ato de executar, mas também o ato de pensar. De bem
ou de mal. Aí olho para cima. Estou acostumada com os relógios em cima. Olha aqui. Vou correr um pouquinho. Desculpa, gente. Bom, aí tem uma parte aqui embaixo que diz assim: vossos palácios ou casebres, títulos convencionais ou classificações pejorativas, privilégios ou cativeiros, honras familiares ou desconsiderações públicas, vantagens ou prejuízos de superfície, todos os condicionamentos mentais que vos centralizavam na ideia de direitos supostos ou imaginários, reclamações com o abandono dos deveres naturais de aperfeiçoamento espiritual para a vida eterna, desaparecem no dia em que os homens, por força da desencarnação, vos impuseram ao nome um atestado de óbito no planeta, senhoreando-vos os patrimônios e analisando-vos os atos, para, ao depois, muitos deles, varrer-vos do pensamento, com a falsa convicção de que vos podem desterrar da memória para sempre. Quer dizer, o que a gente viveu aqui de material, as influências que nós tivemos aqui, não vão significar nada lá em cima. Lá a gente, como dizem vulgarmente, né? Lá não tem carteiraço. Não adianta dizer que eu sou irmão do, né? Sou amiga do amigo. Não tem. Porque eu tenho o título de... Esse título ficou lá, ó. Tá lá. A plaquinha, tá lá a honraria, tá lá, junto com aquele papel que diz atestado de óbito. Até esse ficou lá, tá lá. Aqui não vem nada. Só que você vai continuar vivendo, trabalhando e sendo, sem disfarce, quem você é. Quantos de vós viestes escutar aqui as vozes da verdade, para as quais tantas vezes selastes os ouvidos do corpo terreno? E aí é onde a gente também chama atenção. Vamos fazer agora. A gente não precisa esperar. Vamos entender, vamos compreender os ensinamentos de Jesus. Se for à luz da doutrina, ótimo. Para nós, né, que temos nela o Evangelho redivivo, o reaprendizado de tudo que Jesus nos trouxe, nos mostrou. Então, mas, antes de qualquer coisa, copie Jesus. E aí você vai estar se preparando para a vivência no plano superior. A divina providência não pergunta o que fostes, porque nos conhece a cada um em qualquer tempo. Entretanto, é justo investigue sobre o que fizestes dos tesouros do tempo, concedido a nós, todos em parcelas iguais. Cada um teve o tempo para fazer e tem o seu tempo para fazer o que necessita. Nós temos que aproveitá-los. Sábios, em que aplicastes os dotes do conhecimento superior? Ignorantes, onde colocáveis
o talento das horas? Ricos, em que trabalho dignificaste o dinheiro? Irmãos, destruídos de reservas douradas, mas tanta vez detentores de bênçãos maiores, que realizastes com as oportunidades de paciência e serviço, compreensão e humildade na esfera da obediência? Jovens, que operastes com a força, companheiros encanecidos na marcha do cotidiano, em que boas obras convertestes o clarão do vosso entendimento? Não vos iludais. Qual ocorreu a nós outros, os que habitamos atualmente o plano espiritual, desde longas décadas trouxestes para cá o que efetuastes de vós mesmos. Aprendestes o que estudastes, mostrais o que fizestes, intesourais o que distribuístes. Em suma, atravessada a grande fronteira, somos simplesmente o que somos. Então, muitas vezes, meus irmãos, nós ficamos tão preocupados, né, de ter isso, de chegar a tal lugar, de ganhar bem, de ter condições, tudo certo. Deixar uma boa herança aos filhos para terem um aconchego, terem condições de ter uma vida tranquila, tudo certo. E que mais? Com quem mais te preocupaste? Ou com o que mais? Porque não basta deixar uma bela herança material. Você os conduziu no pensamento do amor ou na guerrilha de querer fazer deles o melhor dos melhores intelectualmente, mas de moral baixa, sem caridade, sem humildade, sem paciência para aqueles que não tiveram o mesmo estudo, a mesma compreensão, o mesmo grau intelectual de desenvolvimento? O que fizeste com o que recebeste? Nasceu milionário? Que bom! O que fizeste com o que recebeste? A quem muito for dado, muito será cobrado. E não é pela multiplicação dos milhões. Essas ajudam, sim, no plano terreno, ajudam a cuidar do que é da matéria, que é importante. Porém, mais importante ainda é multiplicar o amor, é multiplicar a paciência, a resignação, é multiplicar o amor em ação, que nós chamamos de caridade. Porque quando a gente faz o que faz apenas por amar, e aí a dor não é maior, nem física, nem emocional, nem material. Porque o amor cobre as nossas falhas e cobre uma multidão de pecados. Então, se temos medo, impaciência sobre o nosso futuro, comecemos desde agora, não a querermos ser perfeitos, porque estamos longe disso e temos que ter consciência das nossas limitações, mas procurarmos ser
exemplo de amor. O amor tudo suporta. A caridade tudo aceita. Não é assim em Coríntios 13? Nós podemos dar o que não temos. Porque meu pai não me ama, minha mãe não me ama, fui abandonado. Então, esse amor que você não teve, que você reclama tanto, vai lá, dá ao outro irmão, abraça, e você vai receber todo o carinho, todo o amor que você diz não ter tido. Porque mais que os pais, maridos, esposas, companheiros, irmãos desse plano possam nos oferecer, Deus nos oferece através da inspiração, do amor que nos livra de todo o mal. Então, se assim é porque assim é o melhor para mim. Pode não ser o que eu quisesse, mas é o que é melhor para mim. Mesmo que no momento exato eu não tenha essa visão. Mas meu Pai que está nos céus sabe. Então, que possamos, através dessa pequena leitura, desse livro tão rico, nós possamos, pensar no que somos e não no que estamos e no que seremos a partir do momento que aqui deixarmos de estar. Porque é como preparar-nos para a viagem. Quando a gente vai para um lugar muito frio, a gente compra roupa, que nos dê condições de esquiar na neve, a gente compra casacos mais protetores. Se a gente vai para um lugar mais quente, a gente compra roupas, ou faz a mala, pelo menos, com roupas mais leves. Isso é aqui, no plano físico. Na nossa viagem, no nosso retorno para casa, a gente não precisa levar muita coisa. A gente realmente não leva dessa coisa material, mas a gente leva o desejo de chegar bem. Não é assim quando a gente sai para longe, quando a gente volta, a gente quer chegar bem, mostrar para os outros, olha, eu tive lá, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Essas férias foram maravilhosas. E a gente pode chegar lá e dizer, olha, ralei, quebrei braço, torci pé, descabelei, errei, tropecei, mas no final eu quase cheguei lá no topo. Eu fiquei feliz. Poderia voltar atrás e fazer tudo de novo, porque eu acho que o meu resultado foi bom. Não é ainda, Como quem pinta um quadro pela primeira vez, não é ainda obra de arte, mas já foi um belo começo. Então, que nós trabalhemos os nossos pensamentos para podermos retornar, voltar da nossa viagem, dessa escola terrena, com uma bagagem muito promissora de aprendizado. Que as bênçãos do Pai estejam sempre com todos nós, para que consigamos perceber o que queremos ser e não queremos apenas estar. Obrigada a todos. Obrigada, Cássia.